Olá, está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa nós queremos ajudar você a sair dessa situação que você se encontra de prisão da alma, de escravidão, de opressão, de sofrimento. Muitas são as pessoas e cada vez mais tem aumentado o índice de pessoas que têm sofrido com essa doença, chamada doença do século. A depressão tem atingido muitas famílias e tem levado muitas pessoas a um sofrimento que parece não ter fim. Você vai acompanhar uma matéria que fala sobre isso e nós voltaremos mostrando resultados de pessoas que venceram através da fé. Seja qual for a época do ano, existe um tema que infelizmente não sai do ranking de buscas na internet: a depressão. E isso persiste há várias décadas, gerações e segue presente em diferentes classes sociais, localidades e idades. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 3% da população brasileira sofre de depressão. E no mundo, um total de 350 milhões de pessoas. Embora a conscientização sobre a saúde mental tenha aumentado nos últimos anos, a depressão ainda carrega um estigma significativo. E isso impede muitos de buscar ajuda, agravando os sintomas e contribuindo para desfechos trágicos, como o suicídio, que é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Muitos famosos acabam estampando este cenário depressivo. Em 2023, o astro coreano Moonbin, que também fazia parte de um dos grupos de K-pop mais famosos do mundo, tirou a própria vida. Com apenas 25 anos, foi encontrado morto pelo seu empresário em seu apartamento. Há rumores que o jovem não tenha suportado a pressão de ser uma celebridade, o que levou à depressão. A Coreia do Sul é famosa por sua indústria cultural vibrante e globalmente reconhecida. Também é um país com padrões morais extremamente rígidos para suas celebridades. O comportamento dos artistas é constantemente analisado sob sua lupa de moralidade, com expectativas que muitas vezes se tornam impossíveis de atender. Essa pressão tem gerado consequências devastadoras, especialmente no que diz respeito à saúde mental de quem vive sob os holofotes. De acordo com o crítico de cultura pop coreana Han Ja-kun, a Coreia tem um padrão moral muito rígido para as celebridades em comparação a outros países. Se uma estrela se comportar apenas um pouco diferente do que é considerado decente, o público irá atacá-la. E é difícil para um astro ignorar esse tipo de agressão por causa da alta pressão social de um forte coletivismo. No mundo da fama, a depressão é uma condição bastante presente nos bastidores. Quem é que não se lembra dos relatos do influenciador Whindersson Nunes, um dos mais famosos do Brasil? O jovem que fazia rir por trás das lentes das câmeras sofria a dor da alma. E em diversas entrevistas, relata momentos que passou quando viveu nessa condição. Começava a fumar o cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, eu juro pelo que, como isso aqui é uma madeira, como isso aqui é um sofá, e quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, estava tudo escuro já, e eu me deparava assim, A doença que atinge o emocional pode ser diagnosticada, avaliando algumas condições e sintomas. Sentimentos persistentes de tristeza, vazio ou desesperança. Perda de interesse em atividades antes prazerosas. Alterações no apetite e no peso. Insônia ou sono excessivo. Fadiga constante e falta de energia.
dificuldade de concentração e tomada de decisões, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Chegar até essas condições pode depender de cada um, da rotina, de como a pessoa lida com problemas e adversidades da vida. Mas o que pode ser afirmado é que ninguém merece sofrer com depressão. Olhando para a sua vida, comparando as condições e exemplos de famosos, você sofre de depressão? Conhece alguém nessa situação? Como é possível se livrar da depressão? Acompanhe o testemunho dessa pessoa que chegou até o altar de Deus desistindo de viver. Mas quando ela foi tocada pelo poder da palavra de Deus, tudo isso mudou e passou a ser diferente. Veja, pastor Caio, que muitas são as pessoas que nesse momento estão vivendo assim também, achando que a solução para o seu problema é desistir de viver, que é melhor morrer do que viver, que se ela morrer acaba com a sua vida. Eu sei que essa palavra, ela soa pesado para você. É uma palavra que você não quer ouvir, mas tem sido a realidade de muita gente. Ao invés de desistir da vida, desista de sofrer e comece a lutar para essa situação mudar. Se essa pessoa fizer isso, pastor Caio, daqui a pouco vamos mostrar o testemunho para ela, mas se ela fizer isso, a situação dela muda. E eu tenho uma certeza, eu garanto para você, vai mudar de imediato. Isso mesmo, pastor Edilson, o que você precisa entender, meu amigo, minha amiga, é que o primeiro passo para você vencer essa situação é você começar a lutar contra esses pensamentos negativos e, claro, fazer o uso da sua fé. Agora está a chance, a oportunidade de você tomar essa atitude de fé e procurar ajuda, você chegar até a nossa Igreja Universal e manifestar essa fé, pedir esse socorro, essa ajuda, porque você pode ter certeza que chegando lá, nós estaremos prontos, preparados para estender as mãos, para te ajudar, porque sabemos muito bem que depressão, crises de ansiedade, pensamentos negativos não é frescura. E existe sim uma saída, e a maior prova disso são os testemunhos que você tem acompanhado através dessa programação. Então veja que não é simplesmente uma mágica ou uma questão de sorte, mas é a questão de você ouvir e obedecer aquilo que tem sido falado. Vamos então à história dessa pessoa e nós já voltamos. Em uma madrugada, eu estava decidida a pôr um fim na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito quieta, né? E eu tinha dor de cabeça constantes, que vinham do nada e também iam embora do nada. E eu sempre tinha uma tristeza dentro de mim. A pior fase da minha vida foi na adolescência, quando os meus pais se separaram. Então eu comecei a desenvolver uma depressão muito profunda. Passei a trocar o dia pela noite, eu dormia durante o dia, eu não via a luz do sol. Eu passava o dia inteiro dormindo e à noite, umas 7 horas da noite eu acordava e ficava a noite inteira acordada. Nessa época eu morava com meu pai, mas eu morava sozinha, porque meu pai quase nunca estava em casa. Até que uma noite eu estava assistindo a televisão e quando eu mudei de canal eu vi uma moça falando, um testemunho e era parecido comigo. Aí um pastor convidou para orar com um copo d'água, eu participei daquela oração e na hora eu já senti como se tivesse mudado alguma coisa. Naquele dia eu não fui dormir durante o dia, eu levantei, limpei a casa, fiz comida, lavei a roupa do meu pai. Aí aconteceu de naquela semana eu começar a trabalhar. Mas aí aquela depressão ainda dentro de mim, né? Até que um dia que uma voz começou a falar que era para eu me matar naquele dia. Aí eu lembro, eu sentei na cama e comecei a planejar como fazer aquilo. Eu chorei muito. E aquela voz falou que aquele sofrimento ia acabar naquele dia. Aí de repente veio um pensamento muito forte para eu ligar no SOS.
da igreja, que os pastores ficavam atendendo à noite, né? Que eu assistia, eu sempre ficava assistindo a programação. Aí ficou aquela guerra na minha cabeça entre ou eu me matar ou ligar no SOS. E quando eu vi, eu estava no telefone, eu liguei na central de atendimento da igreja, o pastor atendeu, foi no primeiro toque ele atendeu. Aí o pastor conversou comigo, me orientou, pediu para eu procurar ele no outro dia na igreja sem falta. Foi nesse dia, dessa forma, que eu cheguei na Igreja Universal. Comecei a obedecer o que era falado, aí me batizei nas águas. Aí passaram-se alguns meses e eu ali firme, buscando, sempre estava meditando na palavra, participando das correntes de libertação. Fui curada da depressão, desejo de suicídio, fui curada de dor de cabeça, mas ainda tinha um vazio aqui dentro de mim, precisava ser preenchido, até que um dia aconteceu, e esse foi o dia mais importante da minha vida, que foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Naquele dia, Deus confirmou dentro de mim que Ele estava comigo. E Ele me mostrou que, apesar da gente ser tão pequeno, não ser merecedor de nada, Ele me amava. E que Ele tinha dado o Filho dele na cruz por mim. Então, naquele dia, eu senti uma alegria tão grande, preencheu aquele vazio. Uma paz que não tem como explicar, não dá para explicar. Foi o dia mais feliz da minha vida e eu passei a entender que o principal é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu passei a entender que as conquistas do dia a dia, carro, casa, família, profissão, isso tudo vai passar. Isso tudo passa. Que o principal, que a gente tem que priorizar, é o Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ele está dentro de você, você tem uma paz tão grande, você pode passar por lutas, provações, guerras, mas aquela paz, ela está dentro de você. E as coisas vão se resolvendo de uma forma natural e você continua com aquela paz. E hoje, eu sou casada, meu marido é uma pessoa maravilhosa, meu lar é um cantinho do céu, é um lugar abençoado, de paz, eu sou muito realizada na minha profissão, tenho saúde, enfim, o Espírito Santo, ele completa a vida da gente, né? Ele vem e ele cuida da gente de uma maneira maravilhosa. Bom, e agora eu quero falar da importância da central de atendimento da Igreja Universal, porque no dia que eu precisei de ajuda, quando eu estava pensando em me matar, que eu liguei naquele lugar, recebi um atendimento, eu recebi ali, é como se eu tivesse entrado no pronto-socorro. Se você está aí, se você está pensando em cometer suicídio, se você está triste, depressivo, achando que a sua vida não tem jeito, ligue que você vai receber um atendimento, você vai receber uma direção que vai mudar a sua vida, porque esse atendimento ele vai além do telefone, porque é só através do poder de Deus que a sua vida de fato pode ser transformada. Tem muita gente vivendo assim também. Tem muita gente que carrega um vazio na sua alma, um buraco que não tem fim. E quanto mais você tenta preencher esse vazio com coisas e pessoas, não adianta. Esse vazio ele é grande. Esse vazio é do tamanho de Deus. Nesse domingo em especial, nós vamos estar nessa concentração de fé e milagres, em especial às 9 horas da manhã. Traga uma garrafa com água, na oportunidade você vai receber a gota do milagre. E também, se possível, uma peça de roupa da sua família. Porque nesse domingo nós estaremos realizando uma consagração toda especial. Será o primeiro domingo do mês de outubro. E eu tenho uma certeza absoluta que através das 7 orações que nós vamos fazer em seu favor, você pode ver aqui imagens da reunião de domingo, nós estaremos com uma equipe de fé esperando por você, nós temos escola bíblica para o seu filho, para as crianças, nós temos um amplo estacionamento, nós temos lugares reservados para você participar de uma reunião
que mudará, que marcará a sua vida. Não importa a sua religião, não importa se você pertence a uma outra denominação, você quer paz, você quer se libertar, você quer vencer, o começo é esse primeiro passo que você vai dar. Nesse domingo em especial, 9 horas da manhã. Vamos ao intervalo que fala desse domingo e já voltamos. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. É o que diz a Organização Mundial da Saúde, em notícia divulgada no último dia 2 de setembro. Ou seja, 1 a cada 8 pessoas sofre por causa da ansiedade e da depressão. 1 a cada 8 pessoas que vive sem as cores da vida. E muitas coisas ruins passam pela minha cabeça, muitas. Já pensei em pular lá de cima, sabe? Eu já pensei em pegar meus remédios, tudo, tomar isso tudo de uma vez. Por isso que tem horas que dou vontade de morrer, de morrer, de morrer, de morrer. A depressão existe, mas ela não precisa fazer parte de sua vida. Hoje, o terceiro domingo do Vida a Cores. Encontre a paz que tem faltado dentro de você. 3 encontros especiais. Pela manhã, às 7 e 9h30. Ou ao cair da tarde, às 18 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todos os templos da Igreja Universal. Encontre o mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Pastor Caio, muitas são as pessoas que estão sofrendo com depressão. Depressão, tem gente que fala assim, não, isso aí é frescura. Não, não é frescura. Talvez você tenha um familiar que já tentou tirar a vida. Talvez você tenha aí, conhece um amigo, uma pessoa que já tentou contra a sua própria vida. Nesse momento existe uma voz falando com você, pula da ponte, vai até uma BR e se joga na frente de um caminhão, dirige aí em alta velocidade e joga o teu carro em cima de um outro carro. Quer dizer, esse pensamento não é de Deus, meu amigo, minha amiga. Esse pensamento não é um pensamento certo, não é um pensamento comum, não é um pensamento bom. Você está com a sua mente carregada e o mal tem convencido você ou tentado convencer você a desistir de tudo. Nós queremos te ajudar. Esse programa está no ar para isso. Você não sintonizou nessa programação em vão. Nós não estamos aqui nessa noite perdendo tempo, não. Nós estamos estendendo aqui esse convite para você. E este lugar que você vê, as imagens aqui da nossa catedral que você vê, ao fundo, essa porta está aberta. Todos os dias da semana, de manhã até a noite. Se você procurar agora, se você sair de onde estiver agora, de onde você está, e vier até a nossa catedral, nesse momento está acontecendo uma reunião, está aqui o endereço. Anota aí o endereço, o horário. Pastor Caio, uma atitude muda tudo. Se ela reagir, se ela disser, eu quero ajuda, eu quero mudar, essa situação muda. E realmente você tem que tratar essa situação que você está passando e olhar para as condições que se encontra a tua vida e ver que existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que sim, pode operar um milagre na sua vida, você que crê. Mas para que esse milagre aconteça, não basta, senhor, senhora, você apenas acompanhar a programação. A necessidade de você tomar essa atitude de você colocar dentro de você, eu vou chegar lá. Eu vou chegar até a igreja porque eu creio que essa situação vai mudar. Não olhe para a distância, não olhe para o tempo, não olhe para os obstáculos que vão surgir para impedir você de chegar até o Universal.
mas olhe para aquilo que Deus ele vai fazer. Porque você pode ter certeza que você chegará nesse estado, depressiva, angustiada, com pensamentos de dar cabo da sua própria vida. Seja você, senhor ou senhora que está nos acompanhando, você pode ter essa certeza que quando você chegar nesse estado, você vai sair de lá livre, liberta desses pensamentos e vencendo sim essa depressão. Então não veja que é por acaso que essa programação está aí. Não veja que é por acaso que você está agora nos acompanhando. Veja como Deus que está trazendo o escape, a saída para você vencer. E é exatamente isso, vai mudar. Vai mudar não porque eu estou falando, porque a palavra de Deus, ela diz. Preste atenção no que está escrito nesse versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do mal. Olha aqui para mim, meu amigo e minha amiga. Deus se manifestou para destruir o mal. A obra que está na sua vida é do bem ou é do mal? O que vem acontecendo com você é do bem ou do mal? Coloca de novo esse versículo aí, em tela cheia. Olha aí, esse versículo em tela cheia. O que está na sua vida não é do bem. E se não é do bem, você não tem que aceitar na sua vida. Determine que a partir de hoje na sua vida haverá uma grande libertação. Você crê nisso? Então você é o nosso convidado todo especial para nesse domingo, na consagração de todas as famílias e neste evento todo especial que é o Vida a Cores. Acompanhe o intervalo que fala desse evento e nós voltaremos já unindo a nossa fé com o nosso amigo Alexandre Amaro. Eu queria que você já preparasse o seu copo com água, eu queria que você já escrevesse o seu pedido de oração, deixasse aí junto a televisão, aonde você está nos acompanhando pelas redes sociais, que na sequência, depois dessa chamada que fala desse domingo, da Vida a Cores, nós voltaremos unindo a nossa fé com o pastor Alexandre Amaro. Meu nome é Caroline Feliciano, com 6 anos de idade eu fui abusada por um senhor próximo a nós. Aos meus 10 para 11 anos, a história se repetiu. Com toda essa bagagem veio a depressão. Eu não tinha vontade de viver. Eu não me arrumava, eu não tinha vontade de arrumar as minhas coisas, eu não tinha vontade de tomar banho, que era uma coisa simples. E com isso veio a anorexia, né? Eu me achava gorda, então tudo que eu comia eu chegava escondido e vomitava. E com isso eu fui perdendo peso, eu fui emagrecendo, eu cheguei a pesar 36 quilos na época. Eu tentei cortar os meus pulsos, eu tentei tomar remédios, eu pensei em me jogar na frente de um ônibus, eu queria tirar aquela dor. Então eu achava que eu morrendo, tudo ia acabar e eu ia descansar. Cheguei, né, na igreja e eu lembro que como se Deus viesse e arrancasse tudo de dentro de mim. Toda aquela sujeira, eu me sentia suja, podre, por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha feito. Eu encontrei o caminho da mudança, né, para mudar a minha vida. Eu fui embora em paz, né, coisa que eu não tinha, leve. O Senhor Jesus começou a operar na minha vida. Eu fui livre da síndrome do pânico, da depressão, eu não tinha mais medo de morrer. Eu fui livre da anorexia. Nas reuniões eu ouvia falar do Espírito Santo e eu não sabia o que era, né? Que espírito é esse? Espírito Santo? Mas eu queria ele, né? Consolador, né? Que dá força pra gente nos momentos difíceis. A segurança da nossa salvação, né? Eu queria ser salva, eu queria o reino de Deus. Eu não queria mais
o reino das trevas. E comecei a buscar. Eu lembro que o pastor falou que o nascido de Deus vence o mundo. Nós só venceríamos se nós fôssemos nascidos e tivéssemos o Espírito Santo. Então eu lembro que eu participei da Santa Ceia, comecei a louvar, comecei a adorar, esqueci de tudo, esqueci de quem estava do meu lado. Era como se eu estivesse sozinha com Deus ali. Eu me conectei até Deus, eu cheguei até Ele, né? Em espírito, eu creio. E aí eu o recebi. Então, para mim, foi o dia mais feliz da minha vida. Ter esse privilégio. Quem sou eu, né? Para ser morada do Espírito Santo. Eu me senti preciosa, né? Valorizada. Eu tinha um pai, né? Que eu nunca tive. Para cuidar de mim, para me abraçar. E, acima de tudo, um pai que seria comigo, independente do que eu passasse. Eu passei a olhar, né, para os meus pais, para o meu pai, como almas. Para as pessoas, né, que me fizeram mal, para as amizades erradas, como almas, né? Eu aprendi a perdoar. O Espírito Santo restituiu, né, a minha vida sentimental, que eu sofri. Hoje eu sou casada há 7 anos, sou feliz, mas acima de tudo, antes de fazê-lo feliz, eu sou feliz, né? Então eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazê-lo feliz, porque eu já sou. O que eu aprendi na Universal foi a fé pura, né? Foi a vencer os meus medos, os meus traumas, a entregar e confiar em Deus, no Espírito Santo. Eu amo a minha igreja, porque quando ninguém acreditou em mim, a Universal acreditou. Me apresentou ao Senhor Jesus e a esse presente que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo. E não importa quais problemas são, eu vou vencer, porque eu tenho o Espírito Santo. Essa é a minha segurança, a segurança da minha salvação, a segurança que um dia eu vou encontrar com meu Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, em favor da vida sentimental, da vida conjugal, de cada pessoa que está sintonizada conosco. Essa pessoa, meu Pai, que precisa da Tua bênção. Essa pessoa que está sozinha, triste, amargurada, saiu de um relacionamento que não deu certo e agora não consegue mais ser feliz, meu Deus. Essa pessoa que teve o seu casamento destruído, faça a Tua obra libertadora, transformadora. Quantos testemunhos essa pessoa já viu de pessoas que conseguiram se desvencilhar do medo, da tristeza e ter uma nova vida. Então que o Senhor faça isso, meu Pai, com mão poderosa. Liberta essa pessoa, transforma o coração, a mente, os pensamentos, os sentimentos. Só o Senhor para trazer a paz, para trazer a alegria e fazer essa pessoa ter uma nova vida de felicidade. Que esta água seja abençoada, ungida, consagrada, para que esta pessoa seja forte em meio às lutas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, amigo, amiga, beba da água e seja fortalecido por Deus. Graças a Deus, respire fundo. Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que vai trazer a pessoa certa ao seu lado, restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento, fazer de você uma pessoa de fato feliz, porque foi para isso que Ele criou o homem e a mulher, para viverem bem, felizes e em família. Deus abençoe a sua vida.
E assim esperamos por você. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá.